No vídeo de hoje a gente vai assistir um vídeo do Footmaster, ótimo canal do YouTube, que o nome é O Triste Caso do Richarlison. Ah, Gabriel, que Richarlison, aquele do São Paulo? Não, cara, o Richarlison, que era o nosso 9 na última Copa, mano. O nosso centroavante na última Copa, o Richarlison, o pombo do Tottenham, do Fluminense e tudo mais. A gente vai dar uma olhada nesse vídeo aqui, porque eu particularmente, eu gosto muito do Richarlison, cara. Ele parece um cara muito gente boa, humilde, tá ligado? Eu gosto dele. E eu sempre torci bastante pra que ele desse certo, não só na Europa, como que ele fosse realmente nosso 9. Caramba, já achamos nosso centroavante, que é ele, mas infelizmente a gente não sabe o que tá acontecendo com ele não tá tão bem, já tem um tempo, ele não vem sendo convocado nem nada, então tipo, eu fico muito triste porque eu como fã dele, como uma pessoa que gosta de ver o bom futebol e o sucesso dos nossos jogadores aqui no país, e de principalmente jogadores humildes que vieram lá de baixo e tal, e galgaram suas posições, eu fico muito triste com essa situação que ele tá vivendo hoje. Claro que, Gabriel, mas ele tá milionário, eu entendo, cara, mas eu tô falando como carreira mesmo, entendeu? Ele não tá naquele auge que ele tava antes, e isso é muito triste, mas ele ainda é muito novo, tem muito tempo ainda pra melhorar e sair dessa, então o que a gente vai ver aqui é o triste caso do Richarlison do canal Footmaster, demorou? Se você gostar desse vídeo aqui, se você tá assistindo isso aqui, deixa aquele like pra fortalecer aqui no canal, cara, se inscreve aí, já batemos a nossa meta de 20 mil inscritos, quem sabe a gente bate a nossa meta de 30 mil inscritos, então se você tá assistindo isso aqui, quiser fortalecer aqui o canal, que ele cresça cada vez mais, se vocês quiserem que eu traga aqui a história do Richarlison, ou de outros jogadores, ou traga, Gabriel, conta a história do Palmeiras, pô, eu posso trazer, deixa nos comentários e deixa aquele like pra fortalecer, demorou? É isso aí, bora lá! Olha esse gol, pô. Olha esse gol, mano. Cara, um dos gols mais bonitos da história das Copas, mano. De todas as Copas. Que eu passei, assim, depois da Copa do Mundo e descobrindo coisas aqui dentro de casa de pessoas que conviveu comigo mais de 7 anos. Tipo, é loucura, velho. E chegar pro meu pai, onde foi o cara que correu atrás do meu sonho, assim, e falar que, pô, pai, eu quero desistir, é coisa de louco. Tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, pô, no meu auge. Então, tava chegando assim, tipo, no meu limite mesmo, sabe? Caramba, mano, isso foi triste pra caralho, né, velho, que aconteceu com o Richarlison. Em um curto período de tempo, ele foi de tipo assim, não precisamos de Neymar, o craque é o Richarlison. Tipo, esse cara é um bosta do caralho. É complicado, mano. Fazia muito tempo que um jogador que vestia a camisa 9 da seleção não fazia boas partidas em uma Copa do Mundo. Em 2014, Fred foi muito mal e foi apelidado de Cone, fazendo péssimas partidas e tendo atuações pavorosas. Mano, inclusive eu acho injusto, tá? O Fred foi mal nessa Copa? Foi, mas acho que muita gente desmerece o que ele foi, o centroavante que ele foi, por causa dessa Copa, e eu acho isso injusto, porque ele foi um baita centroavante, mano. Em 2018, Gabriel Jesus fez um ciclo muito bom, jogou muito bem pela seleção, mas quando chegou à Copa, passou em branco, não marcou nenhum gol e ficou sendo chamado de volante, por conta que voltava muito para ajudar a marcação. Mas em 2022, o Richarlison assumiu a camisa 9 e foi muito bem, foi muito importante, fez o gol mais bonito da Copa, ajudou a seleção quando precisava. Infelizmente não fomos campeões e fomos eliminados nas quartas de finais, mas o Richarlison foi um saldo positivo. E estamos chegando perto de mais uma Copa do Mundo e o Richarlison está desaparecido do futebol, está sumido da seleção brasileira, está sumido do cenário do futebol, e o motivo desse sumiço dele é muito mais triste do que você imagina. Se você paga alguns desses streamings, você tá queimando seu dinheiro. Caramba, e também tem uma parada que o Richarlison, outro ponto crucial nessa balança aqui, nessa treta toda do Richarlison, é também um lance que não é por futebol, ele não tá mal por causa do futebol, ele tá mal também por causa do psicológico, tá ligado? O psicológico comanda o corpo, lembra daquele áudio do Cristiano Ronaldo? Então, mano, o Richarlison é um caso parecido com esse, tá ligado? Não tem tanto a ver com que ele sabe ou não jogar de futebol, tem a ver com psicológico, mano. Ele não tá bem psicologicamente. Nova Play é o melhor lugar que existe. Voltando pro começo, o Richarlison tem uma história muito bonita. Assim como muitos jogadores, ele não tinha muita coisa no seu começo, passava dificuldades. Ele nasceu em Nova Venésia, lá no Espírito Santo, e ele vendia picolé para poder ajudar em casa. Até que em 2015 ele começa a chamar atenção no América Mineiro, e no ano seguinte, em 2016, ele acaba indo pro Fluminense. O Fluminense acaba comprando ele por 10 milhões. No Fluminense não demora muito para ele começar a desencantar, fazer uns gols, dar umas assistências, fazer boas atuações.
atuações e assim chamando a atenção e sendo considerado uma promessa do futebol. Ele fica só um ano no Fluminense e depois já é vendido para o Watford, da Inglaterra. Ele é vendido por 12 milhões de euros, mais ou menos 50 milhões de reais, que é bastante coisa, e o Richarlison, mesmo tendo feito boas atuações, ele não é considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro, até porque ele surgiu muito rápido no América em 2015, 2016 foi pro Fluminense, onde chamou a atenção nacional, e 2017 já foi para um time pequeno da Inglaterra. E nesse time pequeno da Inglaterra ele vai muito bem, ele desencanta, faz alguns gols lá, e daí ele chama a atenção de um time um pouco maior, um pouco não é maior do que o Watford, que é o time do Everton. Em 2018 ele é vendido ao Everton por 39 milhões de euros, cerca de 175 milhões de reais. Cara, já é grana muito boa, dinheiro. mano. E logo que ele chega lá no Ele já tava valorizado, mano. Essa grana é uma grana boa, cara. Uma contratação cara, pô. Everton, a torcida já ama ele acaba fazendo 53 gols em 152 jogos, ele acaba virando uma das referências do time. Vai lembrar que até o Ancelotti passou pelo Everton nesse momento. Então o Richarlison no Everton, ele vai muito bem lá, vive um grande momento. Ele passa alguns anos lá no Everton sendo destaque, até que em 2022, em junho, ele é vendido ao Tottenham. Ele chega no Tottenham por 58 milhões mais bônus, que dá mais ou menos ali uns 300 milhões de reais. É muita coisa, os valores assustam. E na época, quando ele chegou no Tottenham, ele era a contratação mais cara da história do clube. Hoje em dia ele é a segunda contratação mais cara, que o Tottenham fez uma outra contratação lá, contratou um cara que nem sei quem que é um jogador desconhecido lá que ninguém liga, mas enfim, hoje o Richarlison é a segunda contratação mais cara da história do Tottenham. Infelizmente, ele chega com muita expectativa no Tottenham em junho de 2022. Vai lembrar que em 2022 é pra ter Copa no meio do ano, mas como era no Qatar, por questões climáticas, a Copa foi no final do ano, então ele teve 6 meses para se adaptar ao Tottenham ali antes de jogar a Copa. E na seleção brasileira ele sempre esteve meio presente na seleção, né? Em 2018 ele começa a ser chamado pelo Tite, ele não vai para a Copa de 2018, mas ele começa a ser chamado em 2018, após a Copa de 2022 ele começa a entrar mais no novo ciclo que é ter. Em 2019 ele é campeão da Copa América com a seleção brasileira, e vale lembrar que ele ficou doente, eu não sei se você lembra disso, mas na final, antes da final ele fica, não lembro exatamente qual doença que ele pega, porque ele fica doente, mas eu lembro que tem aquela entrevista muito legal que ele esquece o nome da avó dele. Linda história para contar dessa Copa América, uma história que termina com um final feliz, mas que teve um drama no meio. Qual é o balanço que você faz dessa sua Copa América? Imagino que vai ser inesquecível para você. Ah, com certeza, né? É minha primeira competição, ainda mais aqui dentro do Brasil, dentro da nossa casa. Claro que muitos deram aí como fim de Copa América para mim, porque tive uma doença grave aí que o tempo máximo aí de cura era 15 dias. E eu tive fé, tive coragem, mesmo com a dificuldade, eu estava com o pensamento de entrar em campo, de jogar. Claro que é um momento difícil, mas todos meus companheiros me ajudaram nessa recuperação. Coloquei na cabeça que eu ia curar rápido. Todo dia de manhã, quando eu acordava, eu ia direto pro espelho para ver se estava diminuindo o caroço que deu aqui. E eu estava com o pensamento de jogar. E graças a Deus aí, com 4 dias eu fui curado aí. E eu falei com o Miranda antes de entrar, eu falei com ele que eu estava confiante. Falei que se eu entrasse, tivesse a oportunidade, eu ia guardar. Então só tenho a agradecer a Deus mesmo e aos meus companheiros, né? E como eu falei lá no início, lá que eu comemorei minha convocação, falei que se eu fizesse um gol ia ser pra minha bisavó, né? Que tá lá com seus 80 e poucos anos. Então eu queria agradecer a Deus e dedicar esse gol aí pra ela. E agora é só comemorar e com a minha família que tá aí no Maracanã. E também lembrar, né, que meu primeiro gol aqui no Maracanã foi de pênalti, justamente lá naquela trave. Então foi um momento marcante que vai ficar sempre na minha memória. Vamos lá, por partes. Sua bisa tá vendo, relembra pra gente o nome dela, manda um beijinho. Queria mandar um beijo aí pra minha bisavó. Você tá bem? Como é que chama a bisa? Porra, agora eu esqueci, velho. Eu já esqueci o nome da bisavó. Mas a gente fez matéria com ela. Enfim, ele era um reserva. Esqueceu o nome da bisavó. Mas, mano, olha como por esses momentos dele, até fora de campo. Mano, dentro de campo a gente não tinha o que reclamar do Richarlison. Tipo assim, ele entregava, ele fazia seus gols, ele dava suas assistências, ele era importante, tá ligado? Tipo assim, eu acho que ninguém aqui vai falar, nossa, o Richarlison é um bagre como jogador. Ele nunca foi bagre, mano. Mas a parada que eu acho também que deu uma judiada nele é que ele é um cara simples, mano. Simples. Ele é aquele tipo de pessoa, eu tenho certeza que muita gente aqui tem isso. Você precisa estar feliz pra desempenhar. Tem pessoa que precisa estar feliz pra desempenhar. Está empolgado, está motivado. Tem pessoa que consegue trabalhar desmotivado. Tem pessoa que não consegue trabalhar desmotivado. Tem pessoa que, se você tivesse dívida, você ia trabalhar. Mano, tem pessoa que com dívida não trabalha. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, tem pessoas que têm temperamentos diferentes no decorrer da vida. E o Richarlison parece ser um cara que ele precisa estar feliz, ele precisa estar perto da família, ele precisa estar, entendeu? Ele precisa. Quanto mais feliz ele tá, melhor ele joga. Quanto mais triste ele tá, menos ele joga. Quanto menos ele joga, menor a possibilidade dele estar feliz. E aí acaba virando um ciclo
que ele acaba que às vezes ele se afunda e não volta mais. E esse é meu medo. Meu medo é que ele é um cara muito jovem ainda, que poderia estar nessa Copa agora, inclusive, do próximo ano. Ele poderia estar nesse ciclo de Copa. Mas ele tá num limbo que eu nem sei nem onde é que ele tá. Eu nem sei se ele tá no Tottenham ainda, cara. É um bagulho muito louco, cara. Reserva da seleção naquele momento. E em 2021 tem as Olimpíadas, onde ele é o artilheiro olímpico, é campeão do torneio em Tóquio, vai muito bem, ele joga com a camisa 10 de seleção, ele deita, ele é o grande protagonista daquela seleção naquele ano das Olimpíadas. Em 2021 ele vai muito bem, e em 2022 ele vai pra Copa do Mundo e ainda como 9 da seleção brasileira. Então o Richarlison tava assim chegando já na Copa de 2022 com uma grande expectativa, né? Tava chegando muito confiante, e na Copa de 2022, logo na primeira partida, o jogo tava muito difícil. O Richarlison acaba fazendo um golzinho lá, que a bola sobra pra ele na área e tal, ele faz o gol, e daí tá, legal, o Richarlison tá fazendo um gol sofrido, mas tá ganhando o jogo, e daí, o que ele faz? Ele mete um golaço, o gol mais bonito da Copa com certeza, que foi o gol dele. Ele faz um golaço, é coisa de outro mundo que ele faz um golaço, e a Copa do Richarlison poderia acabar ali já, que ele já ia ter feito muita coisa. Inclusive, na minha opinião, o Richarlison, ele fez 3 gols só na Copa do Mundo, só isso, né? Eu sei, 3 gols em Copa do Mundo é bastante coisa, mas a galera às vezes passa um pouco dos limites com a Copa do Richarlison, né? Em questão de expectativa, o Richarlison fez uma Copa do Mundo boa, ele fez... É que depois daquele gol de bike, a galera imaginou que ele ia ser, tipo, Ronaldo Fenômeno das ideias, entende o que eu tô querendo dizer? Tipo que... Mano, agora temos um 9, e esse 9 vai acabar com os caras, vamos ganhar a Copa, tá ligado? Tipo, a galera meio que imaginou isso, mas não era tão assim, cara. Não era ele sozinho que ia ganhar pra nós. Esse golaço na primeira partida, que é histórico esse gol, e ponto. Fez outro gol, o primeiro gol desse jogo aí, e depois ele fez um gol nas oitavas contra a Coreia. Contra a Croácia ele fez um jogo sumido, no segundo jogo ele também fez um jogo abaixo, sumido também, mas também a seleção brasileira não é uma seleção que dava muitas oportunidades do Richarlison marcar. Vai lembrar que no jogo contra a Croácia a gente tava com dificuldades pra criar, no segundo jogo da Copa do Mundo a gente também teve dificuldades pra criar, então nas bolas que chegou, o Richarlison foi muito bem na Copa. E após essa Copa do Mundo, o Richarlison começou a ter vários problemas fora de campo, dentro de campo. Depois da Copa, foi a queda do Richarlison. Ele continuou sendo chamado para a seleção brasileira após a Copa de 2022, mas sempre não conseguindo marcar gol, sempre muito mal. Até que ele sai no jogo lá, ele chora, fica muito mal. E daí a gente começa a ver que ele estava mal psicologicamente. E no Tottenham ele também não estava muito bom. Bom da cabeça, no caso, ele estava bem mal. Na temporada toda ele tava jogando a temporada, ele tinha marcado um gol em toda a sua primeira temporada, então... Mano, sabe que eu vou falar uma loucura, talvez. Talvez vocês achem uma loucura. Onde é que tá o Richarlison hoje? Calma aí, vamos parar rapidão aqui. Richarlison, jogador. Onde é que ele tá? Ele tá... Mano, ele tá no Tottenham. Mano, ele tá no Tottenham, ele tem 27 anos. Sabe o que eu faria? Sabe o que eu faria? Se eu sou o Palmeiras, eu faço uma loucura, mano. Só isso que eu vou falar. Será que é uma loucura? Será que é uma loucura? Eu sou corintiano. Ah, Gabriel, você é corintiano, você tá falando isso porque você quer foder o Palmeiras. Mano, eu sinceramente, se eu fosse o Palmeiras, não agora já tá com o Vitor Roque, tá com o Paulinho, talvez seja loucura demais. Mas antes desses caras todos chegar, mano, se eu sou a Leila, eu ia querer o Richarlison, mano. Ou o Richarlison, se ele volta pro Brasil, talvez é que o Palmeiras é um time que tem muita cobrança também, mas é um time que já tava meio redondinho, tá ligado? Meio azeitado. No Flamengo ele não jogaria, tem o Pedro lá, então... Ele teria que voltar pro Brasil, mano. Esse é meu ponto. Meu ponto é que ele tinha que voltar pro Brasil pra retomar, talvez, essa felicidade, ficar próximo da família, dos amigos, aquele calor, aquela... Mano, a gente é seu fã, você é incrível. Eu acho que ele precisa disso, mano. Na Inglaterra é um clima muito frio no geral. O país já é frio, o povo é frio, o povo te odeia, quer que você vá pra cá do caralho. Entende o que eu tô querendo dizer? Eu acho que ele precisa desse calor latino de novo, mano. Eu acho que o ideal pra ele seria voltar pro Brasil. Vem jogar no meu Corinthians, Richarlison. A contratação mais... Dito isso, o Corinthians não tem dinheiro pra contratar ele. Mas quem tem dinheiro pra contratar ele? O Palmeiras. Palmeiras contratou? Não. Contratou o Firmino? Não. Contratou o Vitor Roque. Bom jogador. Mas...
Eu preferi Richarlison, acho. Cara, da história do clube, marcar um gol na sua temporada de estreia é bem decepcionante, é ruim e tal. Então teve uma pressão, dele começou a se machucar, começou a ir pro banco de reservas, começou a ficar sem confiança nenhuma. E depois a gente descobriu que ele tava com problemas psicológicos. Ele mesmo falou publicamente que ele tinha que ir atrás de psicóloga, porque ele tava muito mal da cabeça e etc. Eu sou embaixador da USP Vida, né? Também sou embaixador do Hospital do Câncer, lá em Barretos. Então, eu ajudo muitas pessoas, assim, sabe, de coração mesmo, porque isso vem de mim, vem da minha família. Eu sei que eu posso fazer um mundo melhor, né? Mesmo que muitos não acreditem, eu sei que eu posso melhorar. Transparente, puro, humano e extremamente corajoso. Ao contrário da maioria dos atletas profissionais. Chalinho, como é chamado por amigos e familiares, abordou causas sociais e um drama pessoal que ele jamais havia se pronunciado em público. O que vocês vão ouvir agora é mais uma lição de vida e de renascimento de um jogador que, não por acaso, é ídolo de milhões e milhões de crianças e adolescentes no Brasil e no mundo. Um depoimento para ficar como uma lição e não como um julgamento entre tantos que ele sofreu por ser verdadeiro. Antes eu ia treinar assim, tipo, já queria voltar pra casa. Já queria voltar pro quarto, porque, sei lá, não sei o que tava dando na minha cabeça, velho. Não sentia. Eu cheguei a falar com meu pai que eu ia desistir. Cheguei a falar com meu pai que eu ia desistir. E no auge da sua... Cheguei. Dá até, tipo, tristeza, assim, de falar assim, sabe? Porque, sei lá, foi... Só eu, assim, sabe? O que eu passei, assim, depois da Copa do Mundo. E descobrindo coisas aqui dentro de casa de pessoas que conviveu comigo mais de 7 anos. Tipo, é loucura, velho. E chegar pro meu pai, onde foi o cara que correu atrás do meu sonho, assim, e falar que... Pô, pai, quero desistir, é coisa de louco. Tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, pô, no meu auge. Então, acaba chegando assim, tipo, no meu limite mesmo, sabe? De, sei lá, não vou falar se matar, mas, tipo, eu tava quase isso, numa depressão ali, tipo, sei lá. E tava querendo desistir, velho. Sei lá, tava sofrendo muito ataque depois da Copa. E junto com esse problema pessoal dentro de casa, afetou muito. Afetou, tipo, nunca... Logo eu, tipo, parecia que era forte, assim, mentalmente, sabe? Depois da Copa do Mundo, parece que desabou tudo, velho. Mano, tem esse ponto também que teve a parada familiar no meio, né? E aí quando você é um cara que... Tipo assim, as pessoas que são fortes, geralmente são fortes porque ela tem uma boa base familiar. Geralmente, tem muita... Lógico, deve ter gente que é forte por si só, mas a maioria das pessoas são fortes porque tem uma boa base familiar, tem um pai, tem uma mãe, tem irmãos, tem gente que apoia, tem uma esposa, tem um marido, tem filhos, enfim, sabe? Entende o que eu tô querendo dizer? Tem amigos. As pessoas são fortes quando elas têm uma boa base, tá ligado? E você serve de base para as outras pessoas também. Então, esse momento que foi muito duro pro Richarlison, eu tenho certeza, porque a gente viveu ali, cara. Quando ele fez aquele gol, quando ele fez aquela atuação, a gente criou muita expectativa. Caramba, é o 9, a Chama, é o novo Ronaldo. E aí, perdemos, tal, ele não desempenhou. E é todo um combo de coisas, né? Porque é tipo, eu não correspondi às expectativas, eu decepcionei minha família, eu decepcionei o meu povo, eu decepcionei os meus fãs, e eu não tô bem, e ao mesmo tempo você talvez sinta que, não, vou ter um apoio, não tô bem, mas o pessoal vai me apoiar. E aí às vezes essas pessoas que deviam estar te apoiando, que as pessoas que estavam ali falando, pô, você é sensacional, você é incrível, sou seu fã, tá, ele é um merda, como que esse cara virou jogador profissional, entendeu? E aí... E é isso tudo, mano, você não tendo uma boa estrutura familiar, ou a sua família até tendo uma boa estrutura, mas passando por um momento de instabilidade, onde ninguém confia em ninguém, onde você não sabe em quem confiar, pô, aquele seu melhor amigo não é seu melhor amigo, aquele seu tio falou merda de você, isso afeta tudo, e aí, mano, você fica sem chão, você não tem pra onde chorar, você não tem pra onde correr, você não tem quem abraçar, você não tem pra quem pedir conselho, e aí já era, irmão, já era, tá ligado? Você se afunda de vez, mano. É complicado, mano. O Yuri Alberto passou por uma situação parecida, né? Só que o Yuri Alberto, ele ainda teve apoio, tá ligado? Ele passou com psicólogo, ele teve apoio dos companheiros. Ele sempre falou isso, que os jogadores sempre estavam com ele. Não que não esteja com o Richarlison, mas ele sempre falou que isso foi muito importante, que a família dele foi muito importante, mas que ele passou por um momento parecido com esse e conseguiu se reerguer, né, mano? Mas num período curto ali de tempo, fez os seus gols, retomou a confiança. Pô, eu torço muito pra que o Richarlison volte, cara. Pô, mano, eu gosto muito dele, mano. E eu falo, eu dei entrevista recente aí, acho que essa psicóloga aí, querendo ou não, me salvou, posso falar, salvou minha vida, porque, sei lá, eu só pensava besteira. No Google mesmo eu só pesquisava besteira, só queria ver besteira de morte, e, sei lá, velho,
E hoje eu posso falar, procura um psicólogo, você que tá precisando de um psicólogo, procura, porque é legal, você se abrir assim, você tá conversando com a pessoa. Hoje a professora veio me agradecer por estar levando isso pro mundo, né, do futebol, pro mundo extracampo também, porque é muito importante. E só querendo não salvar a vida daí. Eu tinha esse preconceito antes, eu falei na entrevista que eu tinha esse preconceito antes. Eu achava que era frescura, né? Frescura, achava que eu tava doido, achava que... da minha família mesmo, tem pessoas que acham que quem vai pro psicólogo acha que é louco, acha que é doido, mas eu descobri isso e achei maravilhoso, a melhor descoberta que eu tive assim na minha vida mesmo. E toda essa jornada do Richarlison, desde o América até o Tottenham, é uma coisa que hoje em dia no futebol é uma coisa que os jogadores querem fazer isso, né? Os jogadores hoje estão sendo revelados pelos times e estão saindo do Brasil para jogar em times pequenos da Inglaterra, no caso, né? Vamos jogar uma Premier League com a ideia parecida com o Richarlison. O Richarlison, a ideia dele foi muito inteligente, né? Ele saiu, foi pro time pequeno, que é o Watford, depois foi pro time maior na Inglaterra, que é o Everton, e depois foi pro time maior do Everton, que em questão de história, não sei se é muito maior assim que o Everton, que é a questão do Tottenham, que hoje é um time que joga Champions League, um time que sempre tá lá em cima, brigando por vaga, é um time que tem uma vitrine muito legal. Então, hoje em dia os jogadores estão buscando isso cada vez mais, sair do clube do Brasil, de um clube grande do Brasil, ir para um time médio, pequeno da Inglaterra, fazer uma boa temporada e depois ir para um time grande da Inglaterra ou algum time grande da Europa. Tá acontecendo bastante isso, o Richard fez isso, deu muito certo, mas infelizmente foi afetado por problemas psicológicos. Hoje em dia ele tá bem sumido da seleção brasileira, não tá sendo chamado pela seleção porque ele tá lesionado. Nessa atual temporada ele fez 14 jogos, marcou 3 gols e deu uma assistência, são números abaixo também, mas enfim, é um jogador que teve problemas de lesão, teve sim, ele falou que isso afetou ele, mas o pior disso tudo foi questões psicológicas. Muita gente vai falar que, como que ele tem problemas psicológicos sendo que ele é um jogador, ganha muito dinheiro, não tem como ele tá triste, não sei o que. A galera fala muito isso do Dele Alli, né? Eu vi um post recentemente falando do Dele Alli, que as pessoas falam, como o Dele Alli tem depressão, não sei o que, ele ganha milhões e milhões, sendo que o Dele Alli falou que tinha depressão porque sofreu muito na infância, foi abusado, não sei o que, então tinha todo um contexto porque o Dele Alli tinha alguns problemas psicológicos e a galera falou, e tá aí, ele é jogador, ganha milhões, não pode mais ficar triste. E o Richarlison a mesma coisa, né, ele ganha muito dinheiro, ganha, e só por isso ele tem que estar sempre feliz. Óbvio que existe uma diferença, né, você ficar triste trabalhando como CLT e você ficar triste sendo rico, existe sim uma grande diferença, mas mesmo assim a tristeza é um problema que não escolhe o tamanho da conta para entrar na cabeça. Então, Richarlison acabou que foi por ajuda psicológica. Eu acho que isso mostra uma coisa muito legal. E imagina se o Luan do Grêmio, vai atrás disso daí também. Porque o Luan do Grêmio a gente viu sim que o cara caiu de rendimento por conta de problema psicológico. Não só ele, como vários jogadores, e isso acontece muito. Porque o jogador, o corpo e a mente estão conectados. E se ele tiver com o corpo no prime, no auge físico dele, mas a cabeça estiver mal, vai atrapalhar bastante. E existe até um estudo. Se você tá com pensamentos ruins, muito triste, o seu corpo, ele não recupera de lesões, é mais difícil recuperar lesões, é mais difícil seu corpo estar saudável. Se você tá com a cabeça mal, o seu corpo prejudica muito o seu corpo. Então, se você tá mal da cabeça, seu corpo demora mais para recuperar de lesão, para recuperar fisicamente. Então, tem todo esse contexto. E legal que o Richarlison foi por ajuda, acredito que ele está melhorando. Nessa temporada ele tá meio, podemos dizer, afastado dos gramados porque teve uma lesão. Não sabemos quando ele volta, mas é um cara que tá no momento hoje. Não vejo ele indo pra Copa de 2026. Pode ser que ele recupere o futebol na próxima temporada e dê tempo de voltar pra Copa, mas no momento o Richarlison tá sumido aí dos holofotes. Quem sabe o Richarlison volte pra seleção, porque é um cara que representou bem a camisa da seleção, sempre bateu no peito, sempre chamou responsabilidade quando dava. Mano, videozão. Eu fiquei até um pouco triste, tá ligado? Por conta disso, porque eu acho que aqui a gente não vai encontrar ninguém aqui que odeie o Richarlison, né, cara? Acho que aqui nos comentários a gente não vai encontrar alguém que odeie ele. Pelo contrário, eu espero muito que nos comentários desse vídeo seja a pessoa falando que, pô, torce pela recuperação dele, torce pela pessoa que ele é, justamente por conta dessa parada. Ele é um cara muito da hora, mano. Muito da hora. Ele é aquele cara que você torce pro bem dele, mano. Eu torço pro bem dele, mano. Só quero que esse cara seja feliz, mano. Quero que esse cara faça uns gols lá. Não precisa voltar pra seleção. Você não precisa cumprir expectativa minha. Você não precisa cumprir expectativa dos outros. Eu só preciso que você seja feliz aí, tá ligado? É o tipo de pessoa que a gente torce sem muito motivo. Entende? Você não precisa que o cara seja seu parente, você não precisa que ele seja seu pai, seu irmão, seu melhor amigo, pra você querer que ele se dê bem, tá ligado? O Richarlison é uma dessas pessoas, mano, porque ele é uma pessoa muito pura, muito cabeça, muito gente boa, tá ligado? Gente boa, gente fina, aquele cara que você fala, caramba, que cara maneiro.
E é muito triste, pô, ver ele nessa situação, né? E ainda mais pessoas falando esse tipo de coisa, que, o cara tem muito dinheiro, como é que tá triste? E, irmão, se você tem muito dinheiro, às vezes pode virar até uma arma contra você. Porque você ter muito dinheiro e estar triste, não é uma parada tipo, tô triste e tudo mais, porque a galera acha que depressão é estar triste. Tô triste, então vai lá e come uma puta que você pode estar... Não é isso, tá ligado? A depressão é uma doença. Então vamos supor que a doença te faz ficar totalmente estável e sem sentir nada. Você não tem emoção, você não tem prazer, você não tem felicidade, você não tem nada. Você vira um peso morto. E aí você vira esse peso morto e aí você fala, mas eu tenho 6 milhões na minha conta, pô. Tá suave, vamos aí, vou comprar um carro. Não é assim que funciona. Porque você vai ver que quando você pegar esse dinheiro e comprar um carro, o sentimento não mudou. O sentimento ainda vai ser o mesmo. Você ainda vai estar triste, decepcionado, sem satisfação. Imagina que você não sente gosto da comida mais. E aí você, não, mas eu vou comer uma pizza. É só pedir uma pizza que resolve. Aí você pega a pizza, come e você ainda assim não sente sabor na pizza. Pra você comer uma pizza é como se não fosse nada. É esse o sentimento. É esse. Eu já passei por uma situação assim. No final de 2020, como teve o período da pandemia, eu tinha saído aqui de São Paulo. E no começo de 2020 eu saí de São Paulo. Aí eu fui lá pro sul, pro projeto e tal. A gente tava com grandes expectativas. Caramba, as coisas vão dar certo. Projeto, patrocinador, não sei o que, tudo dando certo. Pandemia, fechou tudo. A gente não se via mais. Eu fiquei numa casa que eu não conhecia nada, numa cidade que eu não conhecia nada, sem poder sair de casa. Eu e meus amigos lá, morando juntos pela primeira vez. Os dois não tinham nunca morado sozinhos. Então, tipo, tava todo mundo ainda tentando entender aquela dinâmica. Eu já tinha morado sozinho, mas eles não. A gente acabou se afastando muito, tentando entender o que tava acontecendo. O mundo vai acabar, meus parentes vão morrer, as pessoas estão morrendo, tem que tomar vacina. Todo aquele bagulho. Só que ainda assim foi o ano que as coisas deram certo pra mim. Foi uma vez que foi esse ano que o Aleatoriamente, que é o meu canal principal, Aleatoriamente, que é só esse nome, deu certo, pegou 1 milhão de inscritos assim em pouquíssimo tempo. E eu sempre tive na minha cabeça que quando aquilo acontecesse eu seria feliz. Eu tinha outro canal, que era o Um Gamer Aleatório, era meu canal, aquele canal pegou 1 milhão de inscritos muitos anos atrás. Eu era feliz e realizado com aquele canal, deu merda com aquele canal, eu criei um canal meu, com a minha cara, com o meu conteúdo, pegou 1 milhão e eu achava que aquela seria a solução. Tipo, não, é isso aqui vai me fazer ser feliz. Quando aconteceu, no final de 2020, quando aconteceu tudo mais, eu tava no auge, muitos seguidores, muita gente, e mulher mandando DM, e muita gente querendo ser meu amigo, gente querendo patrocinar, e dinheiro entrando, todos aqueles negócios. Eu vi que eu ainda continuava sendo o mesmo cara, nada mudou. Eu ainda continuava com aquele sentimento de que eu não era suficiente, que eu não merecia o sucesso, que eu não merecia o que eu fiz, e me achava um bosta, tá ligado? Então, mano, não tem essa de, você tem muito inscrito, você tem muito dinheiro, então você não pode estar triste. Porque uma coisa não exclui a outra, e é até pior, quando você vê que você tem dinheiro, você tem sucesso, e ainda assim não mudou porra nenhuma na sua vida. Então, a gente tem que torcer pra que o Richarlison saia dessa. Não sair dessa, tipo assim, eu não quero que ele, nossa, vire o bola de ouro. Não é isso, mas que ele fique bem com a cabeça dele, tá ligado? Porque é muito triste você ver pessoas que são muito boas assim, passando por esse tipo de dificuldade, e ainda por cima ter pessoas que jogam mais terra na cova, tá ligado? É isso aí, vai lá e se mata, é isso aí, você é um bosta mesmo. Tem pessoa que é assim, infelizmente, tá ligado? Mas enfim, a gente torce pra recuperação dele. Se você assistiu esse vídeo até o final aqui, deixa aquele like, fortalece nós aí, se inscreve. Vai lá no Instagram do Richarlison lá, deixa uma mensagem positiva. Se você gosta do cara, não tô obrigando ninguém. Se você gostar do cara, vai lá, pô, deixa um like, comenta na foto que você tá torcendo pra volta dele, se tá ansioso, que isso com certeza vai ajudar ele também, demorou? Com certeza piorar não vai. Deus abençoe todo mundo aí, tamo junto e é nóis.